Olá, querido ouvinte. Você está ouvindo o devocional Palavras da Cruz. A nossa reflexão de hoje tem como tema Vida somente em Jesus. Em João, capítulo 11, versículo 25 e 26, está escrito: Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Em um sepultamento, a pergunta que mais ecoa é: por quê? A palavra de Deus nos responde essa pergunta, dizendo que a culpa da existência dessa tristeza toda é o pecado. Ele é a causa de todos os males existentes no mundo. Ele é a causa da morte. A Bíblia nos diz: o salário do pecado é a morte. Muitos não gostam nem de pensar em falar sobre a morte, pois para muitos ela causa medo e desespero. Realmente é difícil ter de sepultar alguém que tanto amamos. Nessa hora nos sentimos fracos e parece que a morte e o túmulo são vencedores. No episódio da ressurreição de Lázaro, Jesus quer nos levar a crer que ele é o Messias, o Filho de Deus, e que por meio da fé nele, passamos da morte para a vida. Nos próximos dias, a Igreja Cristã viverá a Sexta-feira Santa e celebrará a Páscoa. Ela celebrará a vitória da vida sobre a morte. É isso que Jesus garantiu a Marta diante da morte de Lázaro. Todos os que creem nele, embora morram fisicamente, viverão para sempre. Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. A vida eterna não pode ser encontrada em ninguém mais a não ser em Jesus. Aqueles que morrem fisicamente, em fé, irão ressuscitar para a vida eterna. A morte física não é e nunca será obstáculo para a ressurreição. A respeito da ressurreição, Martinho Lutero comentou: o cemitério ou sepultamento não é um acúmulo de finados, mas uma lavoura repleta de grãozinhos, chamados grãos de Deus, que agora voltarão a brotar e a crescer em beleza maior, de tal modo que nenhum ser humano consegue entender. Pela fé em Jesus, confortemos uns aos outros na esperança de que, mesmo diante da morte, os que creem em Jesus têm asseguradas a ressurreição e a vida eterna. Oremos. Senhor Jesus, na hora da morte, conforta-nos com a maravilhosa esperança da vida para sempre contigo. Amém. Esta foi uma mensagem de 5 minutos com Jesus da Hora Luterana, a Voz da Cruz, e escrita pelo pastor Éder Piper Gomes. Hoje é o dia 1º de abril de 2022, sexta-feira. Este é o dia da abolição da escravidão dos índios. E você ouviu mais um Palavras da Cruz, o devocional diário da Congregação Evangélica Luterana da Cruz de Goiânia. Desejo a você, querido ouvinte, um bom e abençoado dia, na paz do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.